moro, na Maré, em que eu sou cria, comecei a relatar os assassinatos dos meus amigos de infância. Eu tenho 2 pessoas desaparecidas da minha família, desaparecido forçado, e 3 outras assassinadas pelas polícias, militares, civis, BOP, exército. E assim tive um sonho depois de ser jornalista, e aí eu fui bolsista da PUC, hoje eu sou doutoranda, fiz mestrado na UERJ de Caxias, hoje eu sou doutoranda da UFRJ, e acabei de saber essa semana que eu vou ganhar o maior prêmio do jornalismo brasileiro, Vladimir Herzog. Muito chique. E disseram pra mim que eu não seria jornalista. E eu tô aí ganhando mais uma premiação, e a mais importante do nosso país, né? E por falar sobre o genocídio negro, sobre as violações cotidianas da favela, da Maré, mas de outras favelas também, comecei a circular outras favelas e periferias do Rio, mas também do Brasil e periferias do mundo, comecei a escrever muito sobre essas violências, sobre as violações do Estado, porque é o Estado que nos viola com suas polícias, com seus treinamentos. E aí foi dessa forma que comecei a estudar muito sobre segurança pública, sobre militarização, colonialismo, racismo, sobre militarismo no mundo. E foi assim que outros movimentos de outros países me encontraram. Eu relatando ali sobre as violências que eu sofria cotidianamente na minha faixa de Gaza, porque na Maré eu sou cria da faixa de Gaza. Toda a favela do Rio de Janeiro tem uma faixa de Gaza. E eu sou cria da faixa de Gaza. Em 99, eu perdi minha casa na Maré, na faixa de Gaza da Maré, nessa rua, porque eu tive 3 invasões da polícia num dia só, onde eu contabilizei naquele 6 meses 119 pessoas assassinadas na minha rua. E aí, por falar sobre caveirões, campanhas, a gente tem uma campanha há 20 anos no Rio de Janeiro que se chama Caveirão Não, fundada pelo movimento de favelas e pelo movimento de mães e familiares, que só cresce, infelizmente, no Rio de Janeiro e em todo o país. A gente tem uma campanha que se chama Muro da Vergonha Não, porque na Maré a gente tem um muro que separa a linha vermelha e a favela da Maré. A gente tem campanhas contra armamentos, inúmeras campanhas no Rio de Janeiro, lutando contra a chacina. E aí, por falar muito sobre isso, o movimento palestino fala: quero conversar com você. Isso foi durante os mega eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, Pan-Americano, porque foi o período em que as favelas do Rio mais sofreram violências policiais. E a Maré, Rosa está aqui, que também é cria da Maré, a Maré foi invadida pelas forças do Exército. A gente viveu a garantia de lei e ordem, a GLO, uma lei que foi utilizada na ditadura militar e que foi utilizada na democracia brasileira, mas num território em que a gente ainda não experimentou a democracia. A Maré passou durante 1 ano e 4 meses sob GLO. E aí eu comecei a denunciar, não sozinha, óbvio, mas com outros comunicadores e movimentos da Maré, as violações do Exército. E a gente começou a aprofundar que violações era aquela, que técnicas eram aquelas, que caveirões de onde estavam vindo, drones, e aí a gente começou, era revistado, nossa bolsa era revistada, nossos celulares eram revistados. E aí a gente estudando, a gente descobriu que essa técnica era uma técnica israelense utilizada nos corpos palestinos, nos territórios palestinos. Durante os mega eventos também, a gente teve nas favelas com a unidade de polícia pacificadora as torres de controle. Não sei se vocês lembram, teve um período que saiu até na Globo isso, nas mídias comerciais. As favelas do Alemão tiveram suas casas invadidas e foram construídas ali torres de controle. E aí a gente estudando de onde vêm essas técnicas, a gente descobriu que essas técnicas vinham de técnicas israelenses utilizadas nas vilas palestinas, onde eles também implementam ali torres de controle de vigilância para olhar aquela população dita inimiga. Aqui no Rio de Janeiro, no nosso país, um país fundamentado, fundado no racismo, no colonialismo, a gente tem a população negra como inimiga de uma sociedade. E a Palestina tem também os palestinos como o corpo inimigo, né? Aqui os corpos negros são inimigos, na Palestina eles são os corpos inimigos. Nos dois lados a gente tem uma invenções de guerra. E guerra a gente sabe que tem que ter as mesmas forças militares, poderio bélico, financeiro, mesmas forças. E não há guerra em nenhum dos dois territórios, né? Aqui a polícia militar, a polícia civil, os BOPs, enfim,
invadem nossas favelas com uma desculpa de que a gente está vivenciando uma guerra. E no território palestino, a mesma coisa. E aí, pesquisando mais durante os mega-eventos sobre essas violências, a gente descobre que o BOP brasileiro, que é o BOP que invade as favelas do Rio de Janeiro, que é a polícia especializada, né, do Rio de Janeiro, da polícia militar, foi treinar em Israel. E quando volta com esse lenço aqui, um lenço palestino, invadindo as nossas favelas, e aí mostrando como a violência também tem outros modelos, né? Tem o armado, tem a revista, tem o controle, tem a vigilância, mas também tem o psíquico. O BOP invadir as favelas do Rio de Janeiro com esse lenço é confundir as nossas cabeças de um histórico que a gente não sabe, que é sobre o histórico da Palestina. E aí eles colocavam na nossa cabeça que o palestino era o nosso inimigo, né? De uma forma psíquica, era isso que eles queriam dizer. Confundir nossa cabeça sobre quem é palestino, sobre quem é o terrorista, porque o BOP pra gente que é o terrorista. E eles vieram com inúmeras técnicas, mas também durante os mega-eventos, inúmeras empresas. Israel não grita com o exército, no aeroporto só tem exército, eles vão perguntar para onde você vai, tá aqui um roteiro fake, dizendo que você vai dar uma palestra numa universidade israelense, um roteiro fake, e tinha o meu roteiro verdadeiro, que era nos territórios palestinos, mas esse roteiro verdadeiro eu não podia mencionar que eu estava indo para a Palestina, mencionar, e nem que era do movimento de favelas. E aí o exército, já ali na entrevista, né, para entrar no aeroporto, eles me perguntam inúmeras vezes para onde eu ia, para ver se eu errava. Chegou uma hora, os palestinos falaram: Gisele, não grita com o exército, senão você corre o risco de não entrar. Chegou, sei lá, a 10ª vez que eles estavam perguntando, eu fui lá: porra, caralho, vocês são surdos? Vocês não são inteligentes pra caramba? O melhor exército do mundo? Não dá pra investigar aí quem eu sou, não? Quer perguntar mais o quê? Aí eu entrei, enfim, e aí depois de que eu gritei, eu falei: podia ter gritado antes. Fui revistada, enfim, me botaram pra dentro, falaram: entra. Aí os palestinos lá fora estavam me esperando com meu nome em árabe. Eu nunca ia encontrar os palestinos, nunca ia encontrar. Aí, enfim, consegui encontrar depois de 1 hora. Meu Deus, eu tô aqui dando mole no aeroporto. Enfim, consegui entrar, e aí eu vi, e aí isso é muito chocante, porque eu achava que minha realidade na favela era a pior realidade do mundo. Não estou aqui comparando dores e nem opressões, mas estou colocando o que foi impactante para mim. Eu que sou nascida na faixa de Gaza da Maré, vi inúmeras pessoas assassinadas, cresci denunciando assassinatos, chacinas. Eu não escolhi essa vida, eu fui colocada nisso. Cheguei na Palestina, eu falei: o que é isso? Pessoas passando por checkpoints, conheci crianças de 5 anos que já tinham sido presas. Eu fui num vilarejo, no Vale do Jordão, onde 70 mulheres haviam, naquela época, sido assassinadas, porque eu chamo isso de assassinatos, porque no Vale do Jordão não tem hospitais e precisavam ser levadas para Israel. E o exército simplesmente no checkpoint colocava essas mulheres grávidas para lá e não deixava o carro atravessar, ou elas atravessarem para ganhar neném em Israel ou em outros hospitais, em outros territórios da Palestina, e elas simplesmente morriam por complicações no parto. Eu fui no Vale do Jordão, numa casa onde, enfim, foi destruída inúmeras vezes pelo exército, onde eles são escravizados, o povo palestino é escravizado nas fazendas israelenses, onde a água não chega nos territórios do Vale do Jordão. Eu fui em Hebron. Hebron é muito parecido com a Maré, uma população de 200 mil moradores, a Maré tem 140 mil moradores, lembrei muito da Maré. Os palestinos ali não têm acesso à água. Hebron era um local comercial na Palestina, era o maior comércio ali do território, daquele território ali, não só da Palestina, mas entrada e saída de comércio. E aí a gente entra em Hebron, os portões principais de Hebron são fechados para que não entre comércio, para que não entre turistas, e assim eles não têm mais comércio. As ruas de Hebron têm grades, como se a gente estivesse aqui numa rua em Hebron e aqui tivesse grades, porque as casas de cima já foram invadidas por colonos, e os colonos jogam pedras, ácido, xixi, esgoto nos palestinos embaixo. Inúmeros palestinos já foram assassinados, e aí de novo eu chamo de assassinato, por conta dos colonos em cima. E aí tem grade, tem lixo nas ruas de Hebron, os palestinos embaixo. Isso é surreal, isso dói na minha pele. E em cima os colonos jogando ácido,
lixo. Tem fotos sobre isso que eu tirei. Eu fui em Jenin, eu fui em Ramallah. Ramallah é uma população também, e aí eu falo da organização palestina, onde quando tem um assassinato de um jovem palestino em algum território, Ramallah entra em greve. Isso é uma auto-organização muito forte que eles têm. Isso a gente não vê nos telejornais, a gente não vê em lugar nenhum. A Palestina se auto-organiza de uma forma surpreendente. E aí eu comecei a falar muito sobre Palestina, porque não tem como ir à Palestina e não falar da Palestina, né? Não tem como. Quando eu volto, eu começo a falar, a gente funda um movimento chamado Julho Negro, que internacionaliza a luta contra o racismo, a militarização e o apartheid no mundo. Depois disso, eu fui na África do Sul, visitar um movimento que lutou lá contra o apartheid, fui no México, fui na Colômbia, fui, enfim, na Namíbia, fui em vários países da América Latina. Eu já visitei uns 30 países depois que eu visitei a Palestina, comparando as realidades entre favela e Palestina. E aí, eu em 2024, ano passado, em 2023, eu estava de novo na Palestina, levando o movimento negro, o movimento indígena e movimentos de mães e familiares do Rio de Janeiro. Chegando lá, eu vi uma Palestina que já não respirava mais. Isso foi em julho. Já não era suportável. Eu falei, o que está acontecendo aqui? As coisas estão piores do que 2017 e outubro nem tinha chegado ainda. E aí eu visitei territórios palestinos, onde eu ouvi depoimentos de um jovem palestino de 20 anos. Ele não teve direito à infância, nem juventude, nem adolescência. Ele foi preso 23 vezes. 23 vezes. Eu nunca ouvi esse relato em nenhum lugar do mundo. Eu não conheço tanto mundo assim. Eu não sei inglês, enfim. Eu visitei um território palestino onde um jogador palestino que morava nos Estados Unidos, palestino, ele foi tentar salvar um vilarejo. O exército israelense chegou, começou a colocar fogo no vilarejo e nas casas. Esse depoimento é muito chocante. O exército israelense trancava as famílias com ferro dentro das suas casas e as famílias morriam queimadas, vivas. Isso em julho de 2023. Esse jogador, que morava nos Estados Unidos, foi visitar o seu pai na Palestina, sua família. Ele foi tentar salvar essa família e levou um tiro e morreu. E aí eu visitei Jerusalém, visitei Nablus. Em Nablus, a gente tentou, na verdade, chegar em Nablus. Nablus é uma entrada de Jenin, né, do campo de refugiados de Jenin, e mandaram a gente voltar. Por quê? Porque um adolescente tinha sido assassinado em Nablus. E mais do que isso, em Nablus, naquele dia, estava ocorrendo pela primeira vez, um helicóptero israelense metralhando o campo de refugiados em Jenin. Várias pessoas foram assassinadas. Foi uma chacina naquele dia. E aí a gente chega no hotel, fugindo, né, disso, em Ramallah, colocaram a gente para Ramallah. E aí, chegando em Ramallah, eu ligo o celular e vejo que na Maré estava tendo uma operação policial com helicóptero. Não sei se vocês sabem, mas nas favelas a gente tem operações policiais com helicópteros que atiram sobre as nossas cabeças. E aí os palestinos são muito rápidos, e eu falo da auto-organização. Eles pesquisam, eu mando a foto do helicóptero para eles, e eles mandam a foto do helicóptero, e a gente vê que é a mesma marca do helicóptero. Era a mesma empresa israelense, na Maré, em Jenin, no mesmo dia. E aí eu vou em Hebron novamente, eu vou em Haifa, fui em Ramallah, como eu falei, em Jericó. E a gente tentou visitar algumas prisões, né, passar por perto, mas não deu, porque cada local que a gente passava tinha uma mini intifada e uma criança, um adolescente, aí falar de quem está nessas mini intifadas. São crianças e adolescentes. É como a nossa juventude negra aqui, né, tentando lutar pela vida. Lá é a juventude palestina tentando lutar pela vida. A gente passava numa estrada e via um sangue no chão, era um jovem, um adolescente palestino assassinado. A gente tentava entrar num território palestino e aí a entrada estava fechada pelo exército, tinha que dar a volta. E aí é isso, a gente passava 3 horas, 4 horas para tentar entrar num território palestino, tentar entrar em algum lugar onde pudesse ser seguro, só que na Palestina, e ainda mais hoje, não é lugar seguro. E aí, para terminar minha fala, dizer que a água palestina, ela é controlada, e aí não era mais só Hebron, entre aspas, né, e nem Vale do Jordão, mas a gente visitou o campo de refugiados em Aida,
onde a água, quando eu fui em 2017, chegava 2 vezes na semana, hoje chega a cada 2 vezes, assim, em duas semanas, a cada 15 dias. O alimento está escasso, a educação. Visitei escolas onde as escolas têm grades, porque o exército israelense joga, enfim, bomba. Visitei cavernas também, onde é uma forma de sobrevivência desse povo, falar dos beduínos, que são povos originários, e sofrem também com bloqueio, não conseguem plantar, não conseguem morar nas suas cavernas, nos seus vilarejos. As famílias palestinas são divididas pelos muros do apartheid, o muro da maré é espelhado nesse muro do apartheid, a gente chama aqui de muro da vergonha, lá eles chamam de muro do apartheid. E aí, olha isso, em 2009 a gente estava fazendo campanha na maré contra o muro da vergonha. Em 2017 fui conhecer o maior laboratório dessa política de apartheid. E aí, o meu papel hoje como essa pessoa que foi à Palestina 2 vezes, eu quero voltar muito à Palestina, temos que voltar, porque estrangeiros lá é uma forma de sobrevivência desse povo. O papel hoje é falar que as mesmas armas que matam na Palestina são as armas que matam nas favelas cariocas, que matam na África do Sul, que matam o povo negro nos Estados Unidos, que matam o nosso povo latino, indígena, em toda a América Latina. A gente tem os mesmos caveirões, infelizmente, os helicópteros, armas, munições, os drones que circulam. As nossas favelas são drones israelenses. As câmeras de vigilância que está hoje prendendo nossos jovens negros, dizendo que, mais um negrinho, então vou prender porque você é um suspeito, que está ocorrendo aqui no Rio. São câmeras de vigilância que chegaram lá em 2013, 2014, 2016, no Rio de Janeiro. São câmeras israelenses. O Bob foi treinar lá, a gente tem os checkpoints, aqui os fichamentos, os muros, as torres de controle. São muitas semelhanças, para não dizer que não são as mesmas, né? É a mesma política da morte, de colonização, de controle. E por que controle? Porque nós somos povo que tenta resistir. A gente tenta resistir há 500 anos aqui uma colonização, né? Os povos palestinos também, os povos em toda a América Latina, os povos do sul global. E aí a gente vem fazendo atividades, campanhas. A gente está aí com uma campanha contra os drones, porque o governo brasileiro quis comprar, no meio do genocídio em Gaza, quis comprar drones israelenses para as favelas do Rio. Tem também a FAB, alguma coisa aí, que eles também querem comprar equipamentos bélicos de Israel nesse momento do genocídio para circular nas favelas aqui do Rio. A gente está com campanhas contra e abrindo uma campanha por embargo militar a Israel. E dizer que se esses estados e suas polícias fazem da gente o maior laboratório de uma política da morte, lá o CA, é papel nosso internacionalizar a luta pelo direito à vida, né? Porque é isso que a gente está lutando, por vida, por terra, por água. E a gente não pode lutar por isso sozinhos. A Palestina não pode lutar sozinha, o povo negro nas favelas, a gente não pode lutar sozinho. Meu discurso às vezes parece radicalizado, mas é porque a nossa vida é radical, né? O Estado é muito radical com a gente, o caveirão é muito radical quando entra na favela dizendo que eu vim roubar a sua alma, vagabundo, né? Quando mata a nossa juventude negra, a polícia é muito radical. Mas a gente precisa de vocês, né? A gente não pode, a gente precisa da arte, a gente precisa de vocês, da advocacia, da educação, do jornalismo, dos professores, qualquer profissão, de qualquer lugar, de qualquer pessoa que esteja em qualquer território, pautando isso, falando sobre isso. Só falar sobre isso já é algo muito importante, porque a nossa mídia comercial não vai falar sobre isso. A nossa educação brasileira não vai falar sobre isso. Sim, eu acharia, se os palestinos não tivessem encontrado a gente, que os palestinos eram terroristas. Olha aí. Então, não são terroristas, a gente luta pelo direito à vida lá e cá. E eu venho escrevendo sobre isso, tenho artigos, tem um livro que fala das mulheres palestinas e das mulheres das favelas, das mulheres mexicanas, das mulheres africanas, das mulheres na Colômbia, que lutam pela vida, pela terra, pela água e pelo direito de ser, né? Então, Palestina livre e favela vive. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre isso. É um assunto que não é muito leve, mas que é importante, ainda mais agora. Muito obrigada, né? Sei que a gente está de horário, o tempo é um pouco apertado, mas tem um tempinho ainda?
8 minutos. Opa! 8 minutos. Eu acho que a gente podia abrir se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário. Qual é o nome? Gisele Martins. Martins. Eu queria, não sei se tem muito a ver, mas se você consegue trazer um pouco do seu olhar sobre essa construção do Estado, do complexo de Israel dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Ótima pergunta. O Complexo de Israel vem sendo construído há pelo menos 20 anos. A gente já falava sobre isso enquanto movimento de favelas, porque a vida na favela, pra gente que tenta falar sobre esses assuntos ou fazer qualquer ação, hoje na Maré a gente tem uma cozinha solidária, o coletivo que eu integro, a gente tem 300 pessoas por dia, consequência da pandemia, né? E tem sido cada vez mais difícil a gente fazer alguma atuação nas favelas. Mas não é de hoje, né? O fundamentalismo de uma extrema-direita está invadindo cada vez mais esse espaço, as periferias e a favela. A gente tem um Estado que é hoje miliciano, né? E que está muito lado a lado ali com o varejo, que a gente não sabe mais se é varejo, se é tráfico, né? Se é milícia, a gente não sabe o que é Estado mais, a gente não sabe mais. Sei que tem pelo menos 20 anos que esse fundamentalismo religioso está invadindo nossas favelas. A gente vê isso de muito perto. Hoje está chegando aqui, porque ele está cada vez mais organizado. Há pouco tempo ele ganhou poder, né? A gente teve na pandemia uma extrema-direita no poder. Isso foi consequência dele se infiltrando cada vez mais em espaços populares. O Complexo de Israel hoje o Rio de Janeiro hoje está cada vez mais miliciano. E aí não só as favelas, mas todo o estado mesmo, né? O asfalto, enfim, complexo demais. O Complexo de Israel é feito por facções, né? E aí são milícias brigando, mas também facções, TCP, Comando Vermelho, enfim, nem posso falar muito sobre isso, afinal eu sou da favela, mas são poderios que estão cada vez mais organizados numa ideia de que Israel é uma cidade santa, mas dentro de uma lógica cristã. Dentro de uma lógica cristã, fundamentalista também, que não é o cristianismo das igrejas que a gente via por aí. São igrejas ditas pentecostais, que na verdade é uma loucura, porque Israel não é essa cidade santa e que também não é toda cristã, né? Então é uma confusão. E aí eu falo do acesso à informação. Se a nossa população na favela tivesse acesso à informação, estaríamos disputando lado a lado com esses poderios, com esses poderes que estão invadindo nossa favela numa lógica ali fundamentalista religioso. O que acontece nessa favela para acreditar nisso também? Uma ausência de um Estado que deveria estar cuidando dessa favela, né? E aí entra uma ideia de fundamentalismo religioso, que é para cuidar dessa favela, né? Cesta básica, psicólogo, fé, esperança. E a arma, essa favela daqui a pouco vai estar voltando nessas pessoas, está voltando, né? E aí a gente tem a lógica do Complexo de Israel hoje, tentando os cargos de vereadores, deputados, presidente da República, como já tivemos, e a gente corre o risco de ter de novo, mas também disputando associações de moradores, igrejas, e aí entra o lado religioso, mas também o armado. Então, a gente precisa cada vez mais tentar entender o que está acontecendo. Mas nem a gente do movimento de favelas está conseguindo entender o que está acontecendo. Mas esses são os elementos que a gente tem hoje, né? Tem um domínio desses territórios e que está ampliando também para o asfalto. Enfim, isso está aumentando no Rio de Janeiro. A gente está vendo vários conflitos aí que a gente não está entendendo mais o que está acontecendo. O que é o que hoje no Rio de Janeiro, a gente não entende mais. Mas é perigoso, né? Isso está ampliando para o Brasil também. O Rio de Janeiro como laboratório está ampliando para o Brasil, infelizmente. Dá tempo de mais uma? 4 minutos. 4 minutos. Você falou dos seus livros, né? Como a gente tem acesso a eles? Eu tenho um chamado Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré, que vai virar filme. Estou gravando o meu primeiro filme. E vai virar um espetáculo teatral feito pela juventude da Maré.
Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré. E tem um outro chamado Fortaleza das Mulheres. Esse é gratuito, esse tem PDF no Google mesmo, dá para achar, tem em espanhol e português. A Fortaleza das Mulheres, que aí conta sobre a internacionalização do impacto da militarização na vida das mulheres palestinas, mexicanas, aqui do Rio. São 2 livros. E a gente consegue comprar online? Com Militarização e Censura, sim, consegue. Posso? É uma pergunta que também não tem a resposta. Assim. A gente escuta, fala, controle do território, domínio do território, afinal, o que é território? Terra, né? O que é território? Boa pergunta. Ótima pergunta, porque Pois é. muitos movimentos de favelas têm muita dificuldade sobre o que é território. Porque tudo é nosso, né? Sim. Tudo é nosso. E a gente tem uma política de Estado que demarca a gente, assim como demarca a Palestina. A mesma coisa, né? Na verdade, a Palestina é dona de tudo aquilo. Então, nós não deveríamos estar divididos em territórios. Alguém nos dividiu em territórios, para nos separar mesmo. Alemão e Maré poderia ser a mesma favela. Manguinhos e Maré poderia ser a mesma favela. Né? Ou poderíamos não ser favelas se não fôssemos colonizados. Né? Quem nos define como território é o Estado. Então, a gente precisa tratar a gente hoje como território para desconstruir essa visão de quem nos territorializou, né? Então, é um debate bem complexo. É isso, não tem resposta. Mas a gente não é um território, a gente é o todo, né? A gente quer ter domínio sobre tudo, porque nós somos os donos dessa terra. Territorializado. Territorializados, exatamente. Alguém nos encaixou num determinado lugarzinho. Dá para escrever um texto sobre isso. Eu sei que a gente tem muito pouco tempo, mas queria agradecer tanto a você e ao teatro, porque essa conversa está acontecendo num local chamado teatro, não sei se é no território, mas queria saber qual é a relação entre teatro e política, o teatro e ativismo, o teatro e a força que a gente precisa ter para vocês dois, só rapidinho, assim, porque na peça há uma indagação, é possível ir no teatro, né? Eu acho que a prova que é possível e necessário é isso agora, que está acontecendo agora no teatro. Então eu acho isso muito poderoso. E, sei lá, não sei se é possível em 2 minutos para vocês dois dizer alguma coisa sobre o teatro de pedra, a pedrada como teatro. Teatro da Maré. Fala um pouquinho? Pode falar. Não sei. Também não tenho uma resposta, assim, eu tenho fé no teatro, acredito que o teatro faz, né, fazemos essa provocação, mas de fato eu, assim como, né, Adriana, Mar, Kátia, a gente vem vivendo, muitas pessoas aqui inclusive, a gente vem buscando as formas de estarmos, né, de exercer algum tipo de ativismo através do teatro, né, de conseguir usar o teatro como um meio de expandir o nosso próprio olhar sobre o mundo, sobre a cidade, sobre as relações, sobre os nossos problemas, e tentar usar isso para de alguma maneira reorganizar ou desorganizar e provocar e fazer algumas coisas, né, algum tipo de movimento a partir daí, né, no micro. Acreditando também nessa força do micro, né, da poeira, da pequena pedra, né? A gente, inclusive, no nosso processo, a gente vinha numa perspectiva geopolítica, historiográfica, e a gente, de repente, se deu conta, principalmente com, né, esse atravessamento que foi o 7 de outubro, de que a gente não tem como dar conta disso. Então, a gente vai pegar e as pequenininhas pedrinhas mais miudinhas, as subjetividades, as relações humanas, as frestas, as possibilidades de aliança, né, para tentar e apontar possibilidades de outros futuros, né. É uma alegria imensa estar recebendo você aqui, apesar de os seus relatos serem realmente super duros mas muito bom de estar podendo usar esse espaço público para fazer isso, por favor. Eu acho que uma informação importante que o Teatro da Liberdade segue a atividade de a gente tem acompanhado o Teatro
está indicada ao Prêmio Nobel da Paz desse ano. Tem uma página no Instagram, né? Freedom Theater. Os produtores, diretores estão presos nesse momento. Então tem várias campanhas internacionais. Uma parte do teatro está na Noruega agora, tentando mobilizar na Noruega para o teatro. Então acho que é interessante também poder observar de dentro do Jenin, da perspectiva do teatro, o que está acontecendo nesse momento lá na Palestina. Essas duas histórias, né, do Teatro de Pedra e do Teatro da Liberdade, nos ajudou muito a gente a focar, né, a falar dessa história toda dessa perspectiva. Tem um filme também que é bem importante no processo, que chama The Atlas Children, Acho que Filhos de Atlas, que também vocês acham fácil do Tá no YouTube é inteiro. Juliano, feito para a mãe. Depois da morte E da nesse mãe. filme a gente vê, né, cenas do Teatro de Pedra, o Teatro da Liberdade de Construção, também é muito interessante. Uma pergunta que nos dilacerava um tantinho era que boa parte dos meninos que passaram, né, pela experiência do Teatro de Pedra se tornaram homem-bomba. Isso era muito desconcertante no processo. Quase como se a gente se perguntasse, bom, será que esse processo, né, do teatro da educação gerou um tipo de consciência inevitável que levou a essa ação? Então isso era uma questão que nos atravessava muito, de forma bem complicada, assim. E aí a nossa opção foi por manter tudo em paradoxo, tudo paradoxalmente, assim, não resolver esses paradoxos, né? Manter esses paradoxos em tensão, não fechar nada, deixar tudo aberto e opaco.